E hoje nós vamos entrevistar um personagem chamado de Apóstolo Deutamar. Nós já vamos apresentar melhor ele. Ele é seguidor do profeta Cacu Filipe, tem feito um trabalho de evangelismo deles nas nossas redes sociais, e muita gente tem falado contra o Cacu Filipe, esse profeta, acusando esse profeta de ser falso profeta. Então hoje a gente vai querer saber do apóstolo Deutamar, certo? Nós vamos querer saber dele o que eles acreditam e por que tem tanta gente falando coisas contrárias, né, às crenças deles. Então eu espero que você tire proveito dessa entrevista, use essa entrevista para entender o desafio que é nós respeitarmos crenças diferentes, podendo discordar ou concordar, certo? E aí fica a seu critério. Nós vamos fazer perguntas para o apóstolo, né? Deutamar, que está chegando aqui. Vamos então já apresentá-lo. Está aqui o apóstolo Deutamar. Seja bem-vindo, meu querido. Como é que o senhor está? Tudo bem? Muito boa noite. É um prazer estar aqui, né? Eu estou muito feliz por esta oportunidade. Eu estou muito bem. Certo, muito bem. O senhor mora em que cidade? No momento eu resido na cidade de Paraupebas, no estado do Pará. Fica ao sudoeste do estado do Pará. Paraupebas. É perto de onde essa cidade, assim? Então, essa cidade está aproximadamente uns 600 quilômetros da capital Belém e uns 160 quilômetros da cidade de Marabá. Certo, muito bem. E aí, então, o senhor tem família, o senhor é casado? Fala um pouquinho do senhor para a gente aí, se o senhor quiser, claro. Sim, o meu nome é Deutamar Costa, eu sou discípulo e apóstolo do profeta Cacu Filipe aqui no Brasil, e sim, eu sou casado e eu tenho filhos. Certo. Quem é o Cacu Filipe? Agora apresenta o Cacu Filipe para mim, que eu quero conhecer ele melhor. Como é que o senhor descreveria o profeta? Conta um pouquinho, como é que ele ficou sabendo que ele era profeta? Porque ele não nasceu profeta, né? Então explica para a gente. Fala um pouquinho sobre a vida do profeta a quem o senhor é discípulo. De quem o senhor é discípulo. Ok. O profeta Cacu Filipe é o profeta enviado pelo Senhor Jesus Cristo para a salvação de nossa geração. Assim como os profetas da Bíblia, em 24 de abril de 1993, Cacu Filipe, quando ainda era um pagão, recebeu a visita de um anjo, por meio de uma visão celestial, e este anjo o comissionou para ser um profeta sobre toda a face da terra. Ele veio em cumprimento de Mateus 25:6 e Apocalipse 12:14, dentre outras profecias. Então, Cacu Filipe não é Jesus Cristo, como alguns dizem, né? Ele é o servo de Jesus Cristo, o enviado de Jesus Cristo, o profeta que Jesus Cristo enviou para o nosso tempo. Então, o profeta teve 3 grandes visões. Uma delas foi 24 de abril de 1993, e uma outra segunda para o seu chamamento, aos 25 de abril de 1993. Depois ele teve uma outra visão, e foi dito ao profeta Cacu Filipe que, no tempo marcado, o profeta, vou descrever aqui essa segunda visão para que as pessoas entendam. O profeta disse que ele se viu numa sala como se fosse uma 12ª classe, e o profeta Cacu Filipe só tem o nível de 4ª série, e ele estava dizendo consigo mesmo: o que eu vou escrever? O que eu vou responder? O professor estava distribuindo os anunciados de prova, mas o profeta questionava a si mesmo o que ele iria responder. Mais tarde foi dito ao profeta que, assim como Maria concebeu milagrosamente sem conhecer homem algum, e assim como Moisés escreveu em detalhes o que aconteceu na criação, a ele, Cacu Filipe, foi dado palavras de vida eterna. E que no tempo marcado ele ensinaria, explicaria coisas que ele nunca tinha aprendido, para que qualquer que cresce nele pudesse ter a vida eterna. Isso foi no dia 24 de abril de 1993. A primeira grande visão foi aos 24 de abril de 1993. Ah, tá.
A segunda visão foi no dia 25 de abril de 1993, por volta das 3 horas da tarde. Essa terceira visão, eu não tenho uma data, né? Não me recordo se você deu a data dessa terceira visão. Tá bom. Deixa eu só falar para os participantes aqui. Vamos evitar palavras de desprezo, porque nós convidamos, ele é um convidado nosso, entendeu? Vocês podem deixar suas perguntas, ninguém está autorizado aqui a falar palavras de desrespeito com ninguém. Eu vou questionar ele, pode ficar tranquilo, certo? Se ele for uma pessoa bem preparada para defender aquilo que ele acredita, e vocês julguem depois. Agora, o que eu achei interessante é que você citou que o aparecimento do Cacu Felipe no cenário religioso como profeta se deu em cumprimento de Mateus 25, versículo 6. O texto fala assim: à meia-noite, porém, ouviu-se um grito, o noivo chegou, saí ao encontro dele. Explica para a gente o que esse versículo tem a ver com o Cacu Felipe. Sim, nós podemos ver isso de vários ângulos, né? E nós sabemos que todas as escrituras é uma tipologia. Aquilo que os profetas, entre eles Jesus, fala no natural, existe uma revelação por detrás disso. Cada palavra dos profetas tem um significado espiritual. Às vezes ele fala uma coisa que você entende, vê no natural, mas por detrás daquilo há uma profundidade, uma profecia para acontecer. Primeiro, eu gostaria de dizer que esse clamor da meia-noite, a noite trata-se daqueles que têm a pele negra, porque há 4 raças na Terra, nos 4 continentes, na Ásia, os amarelos, a Europa, os brancos, na América, os vermelhos, e os negros na África. O evangelho começa com Jesus Cristo e os seus apóstolos na Ásia, entre eles Paulo também, que é o nascer do sol. E Jesus disse em Mateus 24, 27, que assim como o relâmpago sairia do ocidente, sairia do oriente, que é a Ásia, e se mostraria o ocidente, assim também seria a vinda do Filho do Homem. Então, o nascer do sol é Deus tratando com os amarelos. O sol ao meio-dia é Deus tratando com os brancos na Europa. E desde o ano 170 até o ano de 1750, todos os profetas que vieram para a Terra, todos eles foram homens brancos, e poderia citar o nome de dezenas deles aqui. Depois o sol se declina para se pôr no ocidente, que é a América. E os primeiros habitantes da América foram os índios, e os índios americanos, eles são de pele vermelha. E aí estava um grande profeta de Deus, chamado William Marion Branham. Ele tinha sangue irlandês por meio do seu pai, mas ele tinha sangue de índio por meio de sua avó da tribo Cherokee. Agora, se Deus visitou os amarelos por meio de profetas, se Deus visitou os brancos por meio de profetas, se Deus visitou a América do Norte por meio de profeta, depois que o sol se põe, então é a noite, e a noite é negra. Então aí está os negros de Isaías 30, né? Então o profeta de Deus, Cacu Felipe, primeiramente, ele é o profeta dos negros. Ele foi enviado para os negros, mas, por sua vez, todos nós que estamos nesse tempo seremos alcançados. O outro ponto que nós devemos observar é que este clamor de Mateus 25:6 é uma mensagem. Assim como Isaías 40, versículo 3, diz que haveria uma voz que clamaria no deserto, mas João Batista disse que esta voz era ele. Por exemplo, Mateus capítulo 3, versículo 3, quando foram perguntar a João Batista, quem és tu? Ele diz, eu sou aquele de quem falou o profeta Isaías. Ele citou Isaías 41:3, dizendo, eu sou a voz do que clama no deserto. Mas você vê que a voz era uma mensagem que preparava o caminho do Senhor. O clamor da meia-noite, o grito da meia-noite, é a mensagem do profeta Cacu Felipe, que faz todos os filhos de Deus despertarem, acordarem, porque estavam dormindo dentro das muitas religiões e igrejas que você vê hoje sobre a terra. Certo. Agora, esse contexto aqui de Mateus 25, versículo 6, fala das 10 virgens. Nessa parábola das 10 virgens, como é que você interpreta? Se ele é o noivo que chegou, né? O Cacu Felipe seria o noivo aqui, né? As 10 virgens aqui, elas representam o quê, na sua visão? Primeiro que há uma compreensão não correta do que nós pregamos, né? Porque Cacu Felipe não é o noivo. Ele nunca disse isso. E nenhum dos seus discípulos nunca disse isso. O noivo é Jesus Cristo. O noivo é Deus Todo-Poderoso. Eu disse, Cacu Felipe é o clamor, ele é o grito, é aquele que traz uma mensagem para despertar as virgens. Essas 10 virgens de Mateus 25:6 são representadas por
todos os filhos de Deus que estiveram, que estão ou que estarão sobre a terra. Então, as 10 virgens são filhos de Deus, 5 delas eram prudentes e 5 delas eram loucas. Então, nesse ponto, nós poderíamos, depois, vir a pergunta, qual a diferença entre as virgens sábias, as prudentes e as loucas? Poderemos responder, mas quero deixar claro que Cacô Felipe não é o noivo. Ele é aquele que grita à meia-noite para despertar os filhos de Deus, para irem, para se prepararem, para ir ao encontro do noivo, que é Jesus Cristo. Então, deixa eu ver se eu entendi. Assim como, na sua opinião, João Batista era a voz que clamava do deserto, por assim dizer, porque ele tinha uma mensagem para preparar o caminho de Jesus Cristo, assim também o Cacô Felipe seria o grito para dizer que o noivo chegou. Exatamente isso, você entendeu bem. E em que sentido o noivo chegou quando o Cacô Felipe começou a pregar? Porque nos dias de João Batista, Jesus estava lá, né? E agora, como é que esse noivo chegou? Em que sentido esse noivo chega quando o Cacô Felipe começa a gritar, né, simbolicamente falando, espiritualmente falando? Certo. Agora, eu gostaria de mostrar uma outra coisa que alguns teólogos não entendem. Um único versículo de uma profecia, isto pode se repetir, se cumprir várias vezes. E um único versículo pode tratar-se de 2 homens diferentes, de 2 profetas diferentes, com uma distância de 2000 anos de um para o outro, porque Deus não vê como homem, Deus não fala como homem, Deus não se expressa como homem. E quando Deus vai dar as suas profecias, por meio dos seus servos, os profetas, Deus faz de propósito, de modo que os homens, a terra, não entendam. E com o tempo, no tempo marcado, Deus levantará alguém para interpretar o que ele disse. Vou dar um exemplo. Malaquias, capítulo 4, versículos 5 e 6, fala-se de um Elias, e um prepararia o caminho dos filhos aos pais e dos pais aos filhos. Então, um é João Batista. 2000 anos atrás, era esse Elias. E o outro Elias foi o William Branham. De João Batista a William Branham são 2000 anos. Agora, quando você vê Mateus 25:6, que aí há um clamor que diz, aí vem o esposo, este é o profeta Cacô Felipe. Aquele que diz, sai-lhes a seu encontro, será um outro profeta sobre a terra, possivelmente o profeta do arrebatamento. Não é Cacô Felipe que diz, sai-lhes ao seu encontro, mas Cacô Felipe diz, eis aí o esposo, e faz com que as virgens se levantam, se prepare, acenda as suas lâmpadas, façam as suas boas obras. Mas o profeta que dirá, sai-lhes a seu encontro, será um outro profeta. Certo, tá ok. Você que está analisando, o objetivo dessa entrevista é saber o que eles creem, entendeu? Porque, assim, o nosso programa de entrevista, embora eu vou questionar alguma coisa, né? Pode ser que um dia até te convide para fazer um debate, aí a conversa é outra, né? Você vai ter seu tempo, eu vou ter meu tempo, se for eu que o debatedor. Mas, a princípio, a gente quer saber em que vocês acreditam, porque o grande problema é que, às vezes, eu sou apologista, eu estudo religiões, às vezes eu vejo gente combatendo um grupo religioso como acreditando em algo, e quando a gente vai estudar a fundo, eles não acreditam em algo. Então as pessoas combatem uma coisa que não é assim que eles acreditam. E acaba, por exemplo, né, se criando mentiras a respeito do grupo, né? E pior, refutando as mentiras que eles também não acreditam, né? Entendeu? Então a gente dá oportunidade para adeptos de vários movimentos. Nós vamos entrevistar a budista aqui para você ter uma ideia. Agora você falou uma coisa aqui que eu fiquei com a pulga atrás da orelha. Você falou que um dessas pessoas aí foi William Marion Branham. Eu conheço a história desse sujeito. Ele não foi um falso profeta, porque ele deu claramente a entender que Jesus voltaria em 1977. O que você tem a dizer sobre isso? Sim, eu poderia devolver uma pergunta a você, de forma respeitosa, e perguntar, você acredita que Paulo foi um falso profeta? Não. Mas Paulo disse em 1 Tessalonicenses 4, que o mesmo Senhor desceria do céu. E ele disse lá umas coisas. Haverá voz de comando, voz de arcanjo, trombeta de Deus. E os mortos ressuscitarão primeiro. E nós, que estamos vivos, seremos arrebatados. Mas Paulo está morto. E todos aqueles do tempo de Paulo estão mortos. Mas Paulo viu o arrebatamento bem próximo dele. Ele falava como se o arrebatamento fosse acontecer a qualquer momento. E Paulo disse que eles não morreriam.
e eles morreram. Paulo não foi um falso profeta. Vou repetir. Quando um profeta fala, é Deus falando. E Deus pode dizer, vou fazer isto breve. E aquilo demorar 4.000 anos, por exemplo. Isaías disse, um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Ele falava no presente, mas aquilo demorou quase 800 anos para acontecer. Então você vê que o profeta falando é Deus falando. Quando William Branham disse isso, bem, é Deus falando, e os homens não vê aquilo acontecer. Então, quando o profeta William Branham disse isso, existe algo por detrás disso. Paulo disse isso, mas não aconteceu como Paulo disse, porque pode ser que tenha uma revelação por detrás do que Paulo disse. Então, o William Branham, para completar minha resposta, ele foi um infalível profeta de Deus, ele tinha sobre ele o selo da infalibilidade, porque quando Deus envia o seu profeta para a terra, tudo que esse profeta faz e tudo o que ele diz, os anjos no céu gritam amém, e os filhos de Deus na terra gritam amém. Mesmo que há coisas que ele diga, que depois um outro profeta venha dizer, o William Branham disse isto, mas agora eu digo isso. Como Jesus. Jesus poderia dizer, Moisés disse isto, mas agora eu digo isto. Moisés disse que é assim, mas eu digo-vos que é assim. Então, William Branham foi um verdadeiro, infalível profeta de Deus, que nasceu em 1909, em 1933 e 1947, ele recebeu a visitação de um anjo celestial, assim como os profetas da Bíblia. Ele tinha chamamento, ele tinha comissão, que era para pregar os pentecostais, e ele tinha uma mensagem. A mensagem dele foi gravada em milhares de fitas magnéticas, e penso que um total de mais de 1.200 pregações. Ele morreu em 24 de dezembro de 1965, e antes de sua morte ele disse que um profeta maior do que ele viria, para trazer julgamento sobre a terra, que hoje é o profeta Caco Filipe. Uhum. Agora, deixa eu falar uma coisa. A minha visão que eu tenho, quando Paulo fala assim, por exemplo, né? E nós, os que estivermos vivos, ele não, no grego, ele não fala nós, os que estamos, mas nós, os que estivermos. E aí parece que Paulo está falando nós no sentido de igreja como um todo, e não especificamente a pessoa dele, né? Mas, enfim, eu entendi seu ponto de vista. Agora, com todo respeito à sua pessoa, né, eu quero fazer um questionamento aqui para você. O senhor, né? O senhor quer que eu te chame de senhor ou de você? Porque eu sou mais velho, né? Pode me chamar de você, não tem um problema. Tá bom. Então, você, apóstolo Deutamar, veja bem, é inegável que existam palavras nas Escrituras que têm um cumprimento para uma época, né, que a gente chama de cumprimento menor, para um cumprimento maior depois. Isso aí é óbvio, não é? Mas a questão que vem à tona é a seguinte, né? Não fica uma coisa meio subjetiva eu chegar e dizer assim, olha, o apóstolo Paulo se enganou? Eu acho estranho, por quê? Porque quando, ou então, não que ele tenha se enganado, né, mas quando você fala uma coisa, pondo uma data, né, por exemplo, o apóstolo Paulo ele pregou contra aquelas pessoas que diziam, o fim está aí, né, o fim já veio, né, e Jesus fala acerca daquele dia e daquela hora, ninguém sabe. Então, como é que um profeta, veja, como é que um profeta coloca uma data, sendo que Jesus fala, né, que nós não podemos saber a data do fim. Então, eu acho assim, que quando uma palavra é inspirada, né, ela não pode ser reinterpretada, tá? Ela pode ser compreendida melhor, mas ser reinterpretada fica estranho, porque você pôs uma data. Eu fui testemunha de Jeová há 17 anos, né? E a organização Testemunha de Jeová, ela predisse a volta de Cristo, previu a volta de Jesus para 1914, 1925, 1975, né? Os seguidores do Adventismo, eles também previram a volta de Jesus para 22 de maio de 1844, né? No caso do William Marion Branham, ele deu como certa, as pessoas chegaram a esperar isso, é diferente, né? Ele falou de uma forma categórica, certo? Mas, enfim, ele falou, o senhor disse que o William Marion Branham falou que viria um profeta maior do que ele. E esse profeta Sim. É o Caco Filipe. Como é que o senhor tem certeza que esse profeta é o Caco Filipe? Porque o William Marion Branham não falou Caco Filipe.
certo? Como é que o senhor tem certeza de que o Caco Felipe é um profeta enviado por Deus? Como que o senhor veio a ter certeza disso? Ok, quando você lê... Desculpa, só acrescentando uma coisa. Eu estou fazendo essa pergunta porque pessoas surgem todo dia falando que são profetas. Até no meio evangélico tem uns picareta que às vezes dá aquelas profetadas, você sabe disso, né? Então, todo dia está surgindo gente falando, eu sou profeta. Esses dias eu entrevistei um rapaz que ele fala que ele é o Henri Cristo, né? Eu entrevistei o Henri Cristo, ele fala que ele é a reencarnação de Jesus. E os discípulos deles acreditam piamente nisso. Como é que você tem certeza, então? Como é que é isso que acontece, esse seu ter certeza que esse profeta é o enviado de Deus, prometido na Bíblia, e prometido, inclusive, pelo William Marion Branham? Ok, só respondendo, para ficar mais claro o Fica que à você disse vontade. anteriormente, né? Jesus disse que ninguém saberia o dia e a hora, mas o William Branham não diz dia e hora, né? E como eu disse, todos os profetas, eles vê o arrebatamento bem próximo deles. Você lê a Bíblia, você vai ver Pedro dizendo que o tempo estava próximo, Paulo dizendo que o tempo estava bem próximo, a ponto de dizer que nem todos eles morreriam, e assim por diante. E o próprio Jesus, quando falava sobre João, poderia dizer sobre João, dizendo, diz para os outros, o que te importa é que ele fique até que eu venha? Então começou uma interpretação que João ia ficar vivo até Jesus arrebatar a igreja, e assim por diante. Como eu disse, tudo que um profeta fala é Deus ele mesmo que vai interpretar. Os homens interpretam a palavra de Deus e eles vão em uma direção oposta daquilo que é realmente a verdade, né? Quando você fala que William Branham falou sobre um profeta, mas que não deu nome, de fato os profetas não dão nomes. O profeta vai dizer sobre o ministério desse profeta que virá. O nome desse profeta será dado pelo seu pai, a sua mãe, ou pelo próprio Deus, véspera do seu nascimento, como é o caso de Jesus. Todas as centenas de profecias no Antigo Testamento sobre Jesus, e até mesmo os Salmos de Davi, não se encontra lá o nome Jesus. O nome Jesus aparece em Mateus, quando o anjo diz, coloca o nome do menino de Jesus, quando Maria foi conceber. O mesmo para João Batista, Isaías 40, versículo 3, e Malaquias 3, versículo 1, não tem o nome de João Batista. Isaías 49, 6, não tem o nome de Paulo. E quando um profeta na terra chamado John Hus, em 1415, estava na fogueira para ser queimado, John Hus diz, hoje vocês matam um pato, mas daqui a 100 anos levantará-se um cisne, a qual vocês não matarão, e tratava-se de Martim Lutero. Então, William Branham disse que após ele viria um profeta maior do que ele, mais duro do que ele, que pregaria o julgamento sobre a terra. Então, o profeta Caco Felipe, dentro da sua mensagem, vai mostrar o seu chamado, a sua comissão, todas as profecias contidas na Bíblia que trata-se sobre ele. Agora, é o que João Batista recebeu de Jesus quando enviou mensageiros para perguntar se Jesus mesmo era o Cristo. Bem, João Batista já tinha dito que era. Mas agora ele pergunta, és tu mesmo ou esperamos outro? Jesus disse, veja, fique comigo e veja as coisas que eu faço. E aí vocês darão resposta a João. Então eu convido as pessoas para vir ver o que o profeta Caco Felipe tem feito, está fazendo, e ainda fará. E você o julgará se ele é ou não é o profeta de Deus prometido nas Escrituras, entre elas as mensagens do profeta William Branham. Mas você, pessoalmente, o que você viu nele para ter certeza de que ele é esse profeta? Conta a sua experiência para a gente. Então, eu acreditei no profeta Caco Felipe em março de 2016. Eu fui evangélico por 27 anos das igrejas Assembleia dos Deuses, muitas delas diferentes, Seta, Missão e assim por diante. E depois eu fiquei 4 anos sem ir nas igrejas porque não acreditava mais nas igrejas. E depois de um tempo, penso que em agosto de 2013, eu conheci a mensagem de William Branham por meio de um pastor em Redenção do Pará, fica ao sul do estado do Pará. E fiquei lá 3 anos e meio. Esse profeta, que é o William Branham, a qual morreu em 1965. E nesses 3 anos e meio, eu não sabia que William Branham e a própria Bíblia falava de um profeta após ele. Até então, eu acreditava que era apenas 7 profetas que viria para a terra após Jesus. Seria Paulo, Irineu, Martinho de Touros, Columba, o Lutero, né? O John Wesley e o William Branham. Eu pensava que era só 7. Mas quando eu tomei conhecimento, eu fui ver uma entrevista, né? E eu acreditei no profeta
assistindo um vídeo de 8 minutos. Um vídeo de 8 minutos me converteu. E eu disse no meu coração, naquela noite, se este homem, Cacau Felipe, não é um profeta de Deus, nunca existiu profeta sobre a terra. Se este Cacau Felipe não é um profeta de Deus, o William Branham não foi um profeta de Deus. E ele estava falando de coisas que eu já sabia, como, por exemplo, que uma mulher não pode ter um ministério, que uma mulher não pode ter uma pastora, uma pregadora. Isso eu já sabia, não era novidade para mim. Agora, cada pessoa tem a sua maneira de acreditar, e Deus trabalha de muitas formas. Por exemplo, há pessoas que levam de 1 a 2 anos para crer no profeta. Depois de ler o livro, de fazer perguntas, depois de ser explicadas as perguntas, então eles acreditam. A mulher samaritana talvez não levou 5 minutos para crer em Jesus. O Natanael talvez não levou 5 minutos para crer em Jesus. Agora, eu assisti um vídeo de 8 minutos, e pelas palavras eu acreditei. Então, não posso dizer o que me levou, de fato, a acreditar no profeta, porque antes de eu ler o livro, antes de eu assistir às suas entrevistas, antes de eu fazer qualquer pergunta, eu já acreditei. Depois é que eu fui saber o que ele pregava. E quando o profeta diz em Cacau capítulo 1, que todas as igrejas da terra são portas para o inferno, aquilo, entre elas os branamistas, aquilo deu um nó na minha garganta. Quando o profeta dizia que aquele pastor que eu mais admirava, que é o pastor branamista Joaquim Gonçalves, de Goiânia, o homem que eu mais admirava na terra era um demônio, aquilo deu um nó na minha garganta. Mas eu já acreditava. E eu já estava no meio do Mar Vermelho. Eu tinha que terminar de atravessar. Então foi assim que eu acreditei no profeta. Só depois é que eu fui ver o que esse profeta pregava. Aplicativo Profeta Cacau Felipe Oficial, para Android e iPhone. Fotos e vídeos, canções e pregações. Toda a mensagem do Profeta Cacau Felipe, em um único aplicativo gratuito para você. Você ama Deus? Está em busca de salvação? Seja qual for a sua afiliação religiosa, o aplicativo Profeta Cacau Felipe é para você.